Fala produtor, fala produtora, a gente está aqui para mais um Pó de Café e hoje num ambiente totalmente diferente. A gente está aqui na Bahia com o meu queridíssimo Vinícius Lima. Oi. Ele veio conversar um pouquinho com a gente está passando uma temporada aqui na Bahia, entendendo a região, conhecendo os cafés. Né? Dani e Água não estão aqui, estão lá na fazenda, então a gente está separados um pouquinho. Mas estou gravando aqui para a gente trazer um pouco do que está sendo esse período aqui na Bahia, do que a gente está aprendendo. E ninguém melhor do que o Vinícius, que é um conhecido meu lá do início do café. Né? A gente se conheceu quando a gente vai fazer o pré-kill. Então, queria trazer um pouquinho dessa expertise dele, dessa vivência aqui. Vinícius, obrigada. Eu que agradeço a visita e, enfim, fala. Então, estamos muito felizes aí para ouvir um pouco do Vinícius e trazer para vocês também que não têm acesso, às vezes, né, a outros lugares, a outras regiões, um pouquinho do que é fazer café na Bahia. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, da tua história, um pouquinho da tua trajetória. Eu já sei, mas eu quero que você conta pra gente entender aí e fazer essa ligação com o café. Eu já sei que você é menino criado na roça. Sou criado na roça, então assim, tô há 27 anos no café. Desde a minha família, meu pai é um dos precursores assim, da produção de cafés especiais aqui na região, o Eufrásio. Então assim, nasci praticamente debaixo de um pé de café, né? Eu brinco com isso, mas assim, tô nessa área do café especial há uns 8, 10 anos, que é o tempo que meu pai tem assim, de trabalho nessa área, né? Os primeiros concursos da região, ele sempre era um dos primeiros colocados, então assim, há um tempo já ele vem fazendo esse trabalho de qualidade, e aí a família toda reunida, né? Hoje eu sou especialista em pós-colheita, Q Grader também, então assim, trabalho na região com isso. É uma região que tem, né, o Planalto de Vitória da Conquista é uma região super tradicional na produção de cafés especiais, de cafés como um todo, e agora nos últimos anos tem esse direcionamento, né, para a produção de cafés especiais. É uma região que tem aí 50 anos, quase 60 anos de produção de café, uma das primeiras regiões a produzir café no Brasil. E enfim, é uma região tradicional, então a gente tem bastante produtor pequeno, tem um nível bacana assim, de qualidade. E, enfim, nos últimos anos a gente tem bastante produtor se enveredando aqui também nessa produção. Certo. O Vinícius, às vezes quando a gente fala de café da Bahia, a gente vai muito para a questão de Piatã, né? Sim. Da Chapada. E às vezes eu acho que aqui a gente está hoje em Vitória da Conquista, né? Mas aqui é a região, o Planalto da Conquista, né? Exato. E a gente parece que não vê tanto foco aqui na região, né? E a gente percebe que é uma região muito estratégica, né? Inclusive para o escoamento da produção, a gente tem o aeroporto também, que trânsito de pessoas, né? Que tem voo direto. E você falou grandes transportadoras. Sim. Que podem escoar esse café. E por que você acha? Qual que é esse gargalo? Que às vezes quando a gente fala da Bahia, a gente vai lá para Piatã e às vezes a gente não traz tanto para a Conquista. Então, eu sinto que tem um pouco acho que a gente é uma região tradicional na produção de café, então em volume. Eu acho que, por exemplo, o destaque para Piatã, obviamente que tem todo um trabalho por trás dos produtores, mas a gente tem um trabalho natural ou da natureza. Você tem um terroir bem interessante, com uma altitude bem bacana. E aqui eu sinto que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para desenvolver essa qualidade. E aí a gente entra talvez num ponto que seja comum a outras regiões, que do interesse do produtor, desse trabalho que ele tem que fazer um pouco mais intenso para produzir qualidade, né? Então a gente está numa região que tem 1000 metros de altitude, mas eu sinto que tem um pouco desse trabalho que o produtor precisa fazer para chegar num resultado semelhante de qualidade comparado a outras regiões. Então, às vezes, isso nem sempre é muito fácil, né? Então, a gente está falando que o Planalto é uma região tradicional, tem 60 anos na produção de café, mas isso tem diminuído um pouco nessa área agricultável, tem diminuído um pouco nos últimos anos.
seja por questões mercadológicas, né, o preço do café, etc. Então, os produtores ainda precisam um pouquinho dessa capacitação, desse saber fazer café especial. E talvez seja esse o ponto, assim, a gente ainda não tem um movimento tão grande, tão organizado como a gente passa a enxergar em outras regiões. Apesar de a gente ter uma infraestrutura, tanto de beneficiamento quanto de escoamento, como você pontuou, tem um aeroporto que facilita esse fluxo maior de pessoas, mas é uma coisa que paulatinamente vem mudando. Assim, alguns produtores já fazem café especial com sucesso, já tem esse fluxo de comércio, de comercialização interessante, mas tem um potencial muito maior. Entendi. Acho que esse talvez seja um dos fatores, assim. O que eu percebo, né, nisso que você está falando, né, já fazendo um ponto para a nossa região lá, que a gente também ficou muito tempo no sul de Minas, né, com uma região muito produtora, né, que abastecia, mas não uma região que todo mundo olhava como uma região que produzia bons cafés. Tipo, Minas, beleza, chocolate, caramelo, uma acidezinha baixinha. Mesmo perfil daqui, por né? exemplo. E aí a gente ficava meio que... Os produtores focavam em produção, né? Fazer commodity, vender aquilo. Então a gente não ficava tão na mira. Então a gente via regiões tipo a Mantiqueira, que é muito próxima da gente, até a hora que você começa a subir para Poços, que você já tem uma elevação ali de altitude, Boteiros, Campestre, né? E aí você via aquilo um pouco mais destacado. E eu não via, talvez, o comprometimento desses produtores, alguns, até em qualidade. Era uma coisa só que acontecia. Sim. A qualidade ali, ela caía meio que no colo. Cair do céu, e não é isso, né? Você precisa ter esse trabalho. Acho que a gente tem assim, realidades bem semelhantes. Você falando do sul de Minas, né? A gente está a 250, 300 km da Chapada Diamantina. Obviamente você tem lá um terroir diferente, que eu acho que favorece a ter cafés com maior complexidade, com um perfil sensorial bem mais diferenciado, exótico até. Aqui a gente está numa região que pela configuração climática, o que é muito chuvoso durante a colheita. Então, a preferência é por produção de cafés lavados. Em contrapartida, eu acredito, enfim, como especialista, provando cafés e na prática mesmo, os cafés mais complexos que a gente consegue ter são os naturais. Mas são cafés que são muito difíceis de se produzir nessa condição climática chuvosa, de alta umidade. Então, assim, falta um pouco dessa profissionalização do produtor, dessa expertise do produtor em produzir cafés com esse cuidado, com essa minúcia maior. E a gente acaba produzindo os lavados e, enfim, até CDs, mas para essa coisa do café mais básico, com menos complexidade. Então, acho que fica esse contraponto, assim, que é o que você está falando, né? Sim, o que eu penso, às vezes, é o seguinte, eu conversava lá em Pós, né, eu fazia a unha lá e o marido, o namorado da minha manicure, tinha uma fazenda muito alta em Monte Alegre. É Monte Alegre? Monte Belo. E lá em Monte Belo ele falou assim, não, a gente colhe café e que papo, meu café só dá bebida boa, aí não sei o que tem. E ele assim, tipo, tranquilo. E aí eu via a gente lá no tipo assim, ralando no pós-colheita pro café, tipo, a gente conseguir agregar, né? E ele, tipo assim, com o pé nas costas, o café dele, pá, 85. 86, e a gente lá, correndo atrás. Então, o que eu percebi é que às vezes os produtores de algumas regiões que têm esse clima que já ajuda, eles ficam mais tranquilos, porque acaba que eles têm essa notoriedade, mas não quer dizer que eles têm mais expertise em pós-colheita. A natureza ali já deu uma força para ele. E acaba que a gente que está numa região que não tem essa condição climática, a gente tem que rebolar muito para fazer, acaba que a gente vai se especializando, porque você vai descobrindo. Eu vejo lá na fazenda a questão das fermentações, como que a gente começou a agregar valor. Você vê lá na fazenda café 90 pontos, 87, 88. E o povo fala, como 900 metros? Sim, mas é um pós-colheita super minucioso. É onde a gente não pode errar, é onde toda a dedicação fica no pós-colheita. E eu vejo que aqui também a gente vai buscando isso. Mas é difícil você fazer um movimento com outras pessoas, tem que estar engajadas. Exatamente. Então... uma coisa tipo uma presença. Não, é café do sul de Minas, mas tem cafés muito bons. Quem produz? Aí você vai conhecendo alguns engajados, né? Até para trocar, eu acho que é um pouco. Então, talvez apesar de a gente ter toda essa condição de ser uma região com uma relevância maior do que já é, mas ter essa presença mais
mais forte, né, mais rotineira no mercado de cafés especiais, parte um pouco disso, de você criar grupos e enfim, você não tá meio que sozinho. Então assim, a gente pode... Tem vários exemplos de produtoras que têm feito isso com muita qualidade. Tem o meu pai, o Frásio, tem o Marcos. Mas é um trabalho que você precisa, que a região precisa se movimentar um pouquinho também nesse sentido. Foi? O teu pai era, tipo, já pensava bem fora da curva, ele não queria fazer o mesmo. Me conta um pouco assim, como que de repente teu pai já caiu na graça e depois eu vim lá na roça de vocês comprar café? Tipo, Então, o pai foi um dos precursores, assim, né, nesse movimento de café especial. Isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Então, nos primeiros concursos que a gente tinha na Bahia, ele estava ali na primeira, segunda, terceira colocação, meio que ainda aprendendo a saber fazer, né? Acho que você tem essa sempre foi muito cuidadoso nesse aspecto da produção, então é uma coisa meio que natural. E à medida que ele foi ganhando esse reconhecimento, ele foi se especializando, foi aprimorando a produção, mas inicialmente algo mais natural, assim, na produção. A gente está falando de 20, 25 anos atrás, é o início do café de especialidade no Brasil, né? Sim. Então, foi uma coisa inicialmente natural, mas que ele foi, à medida que foi ganhando esse reconhecimento, construindo esse trabalho, ele foi aprimorando e servindo, assim, até um pouco de exemplo para os vizinhos, compartilhando, trocando ideia, que acho que é um perfil bem dele, assim, de trocar. Eu vi que a gente tá aqui esses dias, né, e a gente teve a oportunidade de ir lá na fazenda que o Vinícius trabalha, né, presta um serviço super bacana, tem o Colheita das Alegrias e tem um projeto super legal que é o Colheita Comunidade também, né, e tava reunido alguns produtores assim, conversando, e eu não conhecia, né, o pai do Vinícius, e de repente vi, né, um senhor falando e tal, já meio líder, meio referência, Vinícius, é meu pai. Eu falei, entendi tudo, que já fica criando uma referência pros outros, porque é uma pessoa que já acessou alguns lugares e aquilo meio que dá uma inspiração, né, pros caras, ele tá aqui do meu lado, tá fazendo, e esse senso de troca, de conversa, parece que dá um gásinho, né? Acho que é bem o perfil dele, assim, de trocar, de compartilhar, e você cria isso que a gente estava falando, né? Acho que essas referências e esse crescer comunitário, esse crescer em grupo é importante para você fazer. Você não faz uma região sozinho, né? Você não faz uma andorinha só no verão. Então você precisa ter outros produtores. E acho que ele tem esse perfil justamente de vamos crescer junto, você pode fazer isso na tua produção que talvez funcione, talvez você consiga um resultado, porque é teste, né? Você tem que, talvez o que funcione para ele não funcione pro vizinho do lado, por vários fatores, mas ele tem esse perfil e eu acho que é o que também é uma das coisas que a região precisa para crescer nesse sentido, assim. Acho que dessa colaboração entre os produtores, pensando num trabalho em comum, num resultado em comum, assim, de qualidade. E o que eu achei também muito interessante, porque a gente estava lá conversando, o Vinícius estava apresentando o projeto, então os produtores, né, foram lá, querem ouvir, querem se capacitar, né, eles querem sair também. As pessoas, acho que o movimento ele vai acontecendo, você vai vendo essa cadeia movimentando toda, né, e eu percebo muito a questão do consumo, né, então a gente deu muita risada lá, porque a gente um produtor, né, vende o café dele legal, bom, mas acaba que ele vendia o café todo e comprava café no supermercado para tomar em casa. A gente falou, né, inclusive o Marcos brincou com ele, falou, deixa um café teu pra você tomar, a gente toma aqui pra você. Então assim, do produtor entender o valor do produto dele, não só na hora que ele tá vendendo melhor, mas que ele tá ingerindo o café como alimento, né? Então eu vejo que essa questão também dessa mudança cultural do pensamento, de como tomar o café, da gente apresentar uma torra
menos, né, forçada, para a pessoa ver nuances, né, do café. Você acha que agora já está começando isso aqui também? Tem umas resistências, a gente tem umas risadas boas, né? Ó, tem assim, que foi muito engraçado, tipo, engraçado no sentido de ver como que as pessoas, umas estão já, tipo assim, o outro lá, não, esse café tá muito ruim, o outro, nossa, esse café é muito bom, eles já estão querendo saber. Hoje eles conseguem olhar o café e falar, não, esse café é diferente, esse é melhor, esse tem nota, esse não tem amargor. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que o mercado tem mudado, né, nos últimos anos, assim, falando da consumo geral, né, do acesso geral de cafés especiais, e isso está ligado à profissionalização do mercado, do próprio produtor e tudo. Então, assim, hoje a gente já tem muito mais acesso à própria gôndola do mercado de café de alta qualidade. Então, a gente faz isso com colheita. A gente pega um café orgânico de alta qualidade e distribui para a Bahia inteira, para alguns lugares do Brasil. Então, a gente ajuda nesse acesso. E essa também é uma porta de entrada para o próprio produtor, né? Porque o que a gente vê, como você pontuou, é que os produtores, de maneira geral, no Brasil inteiro, no mundo talvez, vendem o café por um preço aqui, o seu melhor café, e compram do mercado, da mercearia vizinha, ou na própria gôndola do mercado, um café de baixa qualidade para consumir. Então, por exemplo, meu pai desde o início fez isso, assim, comprou, separou uma saca do melhor café dele, sempre separava, minha mãe torrava ainda na bolinha o café, mas a gente consumia já um café de alta qualidade em casa. Você até me perguntou, quando você mudou do café com açúcar para açúcar? Eu não lembro disso, porque em casa eu sempre tomava café de alta qualidade, desde muito cedo. Meu pai separava esse café e a gente torrava, consumia. Então acho que desde muito pequeno eu fui sempre acostumado a tomar um café de melhor qualidade. Isso ainda não acontece para todos os produtores, mas, por exemplo, a ideia do projeto que a gente tem desenvolvido lá na Colheita, o Café Comunidade, é justamente também de acessar, de transferir um pouco desse conhecimento para o produtor local, produtor vizinho. Então, a gente fala um pouco de pós-colheita, de colheita, pós-colheita, mas fala também de torra. Talvez aí tenha sido a primeira experiência de muitos produtores em tomar um café de alta qualidade sem açúcar. Então, a gente fez um cupping rápido lá cedo. Então, você percebe a reação do produtor, você percebe que ele vê a diferença naquilo. Então muitos produtores conseguiram identificar qual que era o café de melhor qualidade, gostaram até, mas no dia a dia eles acabam não tendo acesso, às vezes por falta de ter um maquinário para fazer uma torra, ou por muitos motivos, e aí acaba vendendo o produto e consumindo um produto inferior em casa. Então, acho que essa questão da produção de alta qualidade, principalmente para o pequeno produtor, ela passa também pelo consumo. Se a gente consegue entregar, de maneira geral, cafés melhores para o consumidor, e ele sendo o produtor, ele começa a perceber, eu vou guardar um pouco do meu café para consumir, porque ele começa a entender que tem uma diferença, e isso também resvala na produção, né? Ele vai procurar produzir um café cada vez melhor. Sim, sentimento, assim. E eu percebo também que é uma questão de acesso, né? Então eu lembro da minha família, eu não tenho lembrança da minha casa de comprar café. Uhum. Porque, meus tios, todos, meu pai lá atrás teve um sítiozinho também, mas assim, os irmãos da minha mãe sempre mexeram com café, então tinha café, era o balde. Então, assim, acabou o café, levava o café para torrar na cooperativa, porque já tinha esse acesso, mas assim, era um café duro. Uhum. Um café com uma torrinha intensa. Não era um extra forte, mas era um café intenso que já se coava com açúcar. Então você tomava aquele café. Então assim, hoje, por exemplo, quando eu tomo, que ainda roda esse café na família, eu vejo que nunca foi uma questão de uma coisa, qualidade, café especial. Não, é café bebeu, minha fazenda do café bebe, é esse o café que a minha família toma. Então já é um café limpo, um café que não tinha defeito, mas uma torra mais intensa. Então lá em casa, hoje, eu vejo já a mudança. Minha mãe gosta desse café, já toma ele sem açúcar. Meu pai adora os cafés que eu levo. Ele é mais da minha praia, e agora minha mãe também, as minhas irmãs já gostam muito e já tomam. Você vê que foi uma mudança de comportamento, mas a gente nunca cessou o café
extra forte, que infelizmente também por uma questão de preço e de demanda é o que ficou e o que a maior parte da população tem acesso. Mas eu acho que também é tudo um momento, um movimento de desconstrução e entendimento até da gente conseguir, né, um café por um custo menor, mas que a gente consiga servir café para as pessoas, né, de fato, que não sirva bagunça, que não vai servir escolha, que não vai servir resíduo de maquinação e que a gente consiga dar uma outra destinação para essa sobra do café, que na verdade eu não acho que isso seja um alimento. Então acho que a gente precisa, né, unir forças aí nesse pensamento também de descobrir melhores maneiras de usar essa sobra que ela não vire essa mistura de alimento que a gente vê aí difundida, né? E não só no Brasil, que a gente acha que isso é só um pensamento, uma coisa só daqui, mas a gente vê isso em outros lugares também, né? Inclusive o hábito de tomar café com uma torra muito escura, onde a gente perde às vezes as nuances todas do café. Até o que faz bem, né? As coisas. E o antioxidante, tudo. Já foi tudo embora, né? Foi tudo embora dessa toca. Agora, outra coisa, a questão de infraestrutura, eu vejo que às vezes, assim, como a gente tá lá em Minas, né? Sul de Minas, né? O maior produtor de café do Brasil. A gente vê que aquilo hoje, você tá ali, eixo, beiradinho de São Paulo, os grandes maquinários, as grandes marcas estão ali, né? De implemento, de benefício, essas coisas todas estão lá. A gente vê que o acesso lá é bem mais fácil. Então, eu acho que o que eu percebi também aqui, que a gente tem caminhos, mas a gente não tem tantas opções, né? Igual a gente tem lá, a gente tem a opção de, né, cooperativas, de armazém, de coisas, você dá um pouco mais de opção para o produtor, escolha. Eu vejo que aqui a gente ainda está um pouco gargalado nesse aspecto. O que você acha? Você acha que precisa ter mais interesse desses armazéns, desses parceiros para vir entender o potencial de café que tem aqui para, tipo, aqui, olha, rebeneficiar, escoar, sair daqui o café, porque tem todo um trâmite, né, Vinícius? Pega café daqui para levar para lá, é imposto, é um frete caríssimo. Você sabe, você trabalha com café especial, pra você exportar um café, pra você treinar um café para cafeteria, o tanto que é minucioso a gente fazer todo esse controle de qualidade. Você acha que isso é um ponto que pega aqui, que é uma dificuldade? É uma dificuldade, assim, apesar de a gente ter já algumas cooperativas mais especializadas, eu acho que se a gente for falar de maneira geral, na Bahia a gente tem pouco esse acesso né, como você falou, opções de se trabalhar com café, de ter um parceiro que ofereça segurança, que ofereça essa tranquilidade. Então, por exemplo, o Piatã, a região da Chapada Diamantina, não tem um armazém que você possa fazer esse trabalho. Aqui no Planalto Vitória da Conquista, que é o que está mais perto, você já tem ali 2 cooperativas que oferecem esse serviço. Alguma, né, a Copmac, Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense, já tem uma infraestrutura maior. A primeira cooperativa da região, né, já tem uma infraestrutura que auxilia nisso, que pode ser um ponto de partida, porque a gente sabe que café especial precisa dessa minúcia completa. Até eles estão inaugurando um armazém dedicado para os cafés especiais, que consegue dar essa maior segurança, esse maior controle, mas de maneira geral você realmente não tem muitas opções assim de armazéns ou de parceiros que possam fazer. Esse seria o melhor exemplo assim, que pode ajudar nesse crescimento, que depois da colheita, da pós-colheita, de fazer um café especial é o grande ponto assim, um dos grandes pontos de qualidade, né? Você precisa ter essa segurança que seu café está sendo bem beneficiado, bem estocado. E você também fazer esse café e conseguir ser remunerado por isso. Porque também, senão você dá uma caída, né? Porque você vai lá, dedica, consegue fazer um café bacana e você não consegue escoar. Você não tem um parceiro como esse, né? Como armazém, você não consegue escoar. Assim, tem oportunidades, tem obviamente que tem oportunidades para empresas e para empreendimentos que venham com esse olhar. Acho que é uma região que tem muita opção de expansão e também tá muito bem localizada nesse sentido, né? Então a gente tem ingresso tanto exportadoras, falta realmente esse movimento mais intenso assim de mais produtores entrarem nesse meio de produção e
e ajudar a alavancar. Mas a gente já tem algumas alternativas para trabalhar esse café com qualidade, com consistência. Sim, e o que eu falo assim, mas pra gente lá também, armazém que faça microlote, nanolote, maquinário para pouco café, isso também é uma novidade. A gente tem parceiros muito bons, né? A gente trabalha lá com o Carapina, o pessoal assim, ímpar. Você tem assim, é uma tranquilidade imensa. E eles também agora estão com o maquinário, porque não é agora. Até uma demanda, né? Assim, a questão da que já tem, é agora. A gente tem a Copmark, que eu citei como exemplo, mas assim, ela tem 50, quase 60 anos de fundação. Tem um maquinário muito moderno, mas essa rede mais direcionada para microlotes, cafés especiais, é uma rede que está sendo inaugurada agora. Então, assim, antes disso a gente tinha total limitação em fazer, em ter uma confiança, porque são equipamentos grandes, equipamentos que têm um volume, então você não pode garantir, mesmo que você tente, sei lá, passe um pouco de café antes para higienizar, para fazer um trabalho, pode ser que ainda tenha alguma contaminação, e aí você pode perder uma nuance de um microlote super bem pontuado. Então é um detalhe que é muito importante, mas também ele tem a ver com a demanda, com o que está sendo demandado da região, que você pontuou lá no sul de Minas. Está tendo agora um maquinário parecido, que atenda esses volumes menores. A gente vê, às vezes, grandes fazendas, grandes grupos que se uniam e tinham essas coisas para eles próprios. Claro. Então, era uma coisa que os réis mortais conseguiam também acessar. A gente fala de que qualquer produtor pode chegar e ter acesso. A gente está falando dessa democratização até do acesso para quem produz café especial e não está aliado a um grande grupo, né? Que a pessoa produz e quer lá maquinar suas 20 sacas de um café super legal, que vai fazer seus lotes e que vai ter isso de forma correta. Então, isso é uma coisa que está chegando agora também. Não é fácil. A gente sabe trabalhar com benefício, você conseguir entregar um café com a peneira certinha, super limpinho, que vai lá pra fora no padrão. Isso também é um trabalho de busca, e quando você acerta, né, que você tá com um parceiro bom pra fazer isso, te dá um pouco de tranquilidade pra você focar nas outras coisas, porque senão também fica tudo o produtor bem da nota, né, o produtor não dá conta, ele não consegue ter esse equipamento pelo menos na configuração que a gente tem, que eu acho que na Bahia, de maneira geral, né, falando de produção de cafés, né, especiais, o Planalto da Conquista é uma região um pouco maior do que a Chapada Diamantina, tem uma produção bem mais ampla, também uma região mais que tem uma história já de 60 anos na produção. E assim, algumas fazendas você tem esse maquinário, mas às vezes maquinário muito antigo, você não tem essa atualização, sei lá, de uma seletora ou de um maquinário novo e que te dê essa fidelidade. E porque o produtor ele não consegue ter acesso. O acesso mais facilitado é por meio da cooperativa. Então, assim, isso incorre também nessa demanda, nessa maturidade da região em produzir cafés especiais, o que a gente estava falando inicialmente, porque tem que ser, né, é um investimento que tem que ser justificado no final das contas, né? Então, como é uma região que produz grandes volumes de café, o maquinário é direcionado com esse pensamento, para grandes volumes de produção. Então, o café especial, esses pequenos micro-lotes, às vezes uma saca, 2 sacas, 10 sacas, eles ficam prejudicados nesse sentido, né, desse acesso. E isso é uma das coisas, né? O que a gente estava conversando também, da questão dos entender, né, que quer fazer um café especial, fazer a rastreabilidade, a gestão. A gente viu que, gente, isso é um gargalo geral, independente de qual região. A gente conversou um pouquinho do produtor, eu quero vender meu café por X. O produtor não sabe quanto ele gastou para fazer. Às vezes a gente vê muita gente pegando uma boa oferta de compra, de venda de café, porque não tem isso, porque meu vizinho vendeu por X, eu também preciso vender. Às vezes, primeiro que não tem acesso à qualidade, para saber que o café é o mesmo. Agora, gente, que eu sei que você prova, vocês estão sempre disponíveis lá na fazenda para atender a comunidade, eu vi a maneira que vocês
que vocês se comunicam, e isso é muito importante, que é o que a gente também tenta entregar lá na Flowers, e a gente faz isso, o produtor mande sua amostra, tem uma avaliação isenta de que não necessariamente é alguém que quer comprar o seu café, para você saber a sua qualidade. A partir disso, faça a sua rastreabilidade e faça o que? A gestão. Sim, entenda o que você gastou para produzir, para você direcionar as suas colheitas, para você entender, essa oferta não me atende.